Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. A nossa convidada de hoje é a jornalista Aline Wolff, da WH Comunicação. Aline, num mundo de mídias sociais, mudou tudo. O mundo virou de cabeça para baixo. Não se compra mais como se comprava, não se consome mais como se consumia. O jornal, rádio, televisão, tudo está migrando para uma nova mídia chamada internet. Eu sempre lembro uma coisa, né, dita há muitos anos atrás por um então diretor de uma grande empresa norte-americana que nem existe mais, que é a Novell. Ele diz o seguinte: ou você é alguém @algumacoisa.com ou você não é nada. O mundo mudou, Aline. E as relações entre empresas e seus consumidores? Quem está conseguindo evoluir na era do Facebook, do Instagram, do Twitter, que ainda está por aí, do YouTube e tantas outras redes sociais? É um prazer estar aqui, Ricardo, falar sobre esse assunto, né, que toca bem o desenvolvimento do empreendedor. E, de verdade, as comunicações nas redes sociais, e não só nas redes sociais, mas também as digitais, como, por exemplo, o e-commerce, no caso do varejo, elas são um caminho sem volta. Né? Então, o empreendedor que já está antenado, já está investindo nesse segmento, o que acontece? Ele tem uma porta a mais de mercado de atuação. O que acontece de verdade é que ele não pode mais pensar no seu negócio, pensar no marketing sem o digital, porque ele queira ou não, ele está nas redes. Quando ele está, ele tem a chance de se posicionar como ele deve, e quando ele não está, o consumidor dele, de alguma forma, posiciona ele. Seja falando mal do produto ou seja falando bem. As pessoas comentam. E tudo é muito rápido. Muito rápido, é instantâneo, na verdade. Do céu ao inferno em questão de minutos. Milésimo de segundo. Então, o que acontece de verdade é que o empreendedor ele tem que estar assim nas redes, porque se ele não tiver, ele perde, além de um canal imenso de comunicação e de marketing, de venda e de posicionamento, como ele perde também a oportunidade de se retratar ou então de falar dos seus produtos e da sua gestão, seja lá como for. Então, ele tem que investir sim para poder aparecer, para poder ser influente, para poder se tornar autoridade e então cumprir os objetivos e as metas deles. O que ocorre, que a gente indica, é sempre que se faça isso de uma forma estratégica, com um plano de ação, um plano de negócio, um plano de comunicação, para que ele possa desenvolver, sim, a sua autoridade e seu posicionamento. Aline, eu acredito muito em publicidade. Eu acho que a publicidade tradicional dificilmente vai morrer. Ela está evoluindo a todo momento, a maneira de fazer publicidade. Mas, para quem não tem recursos financeiros, as empresas ou os profissionais liberais ou as pessoas que precisam aparecerem na mídia, tá, e não têm grandes recursos financeiros para fazer publicidade, as redes sociais e um bom trabalho com uma assessoria de imprensa, com uma agência que trabalhe imagem, que saiba trabalhar as redes sociais, os pontos fracos, os pontos fortes, as divulgações. Tem gente que está fazendo chover nesse mercado. Qual é a grande diferença entre simplesmente fazer publicidade? Eu lá e o Marcos aqui, o nosso câmera, abrimos uma empresa de filmagem e botamos um anúncio no jornal, de estarmos fazendo mídia nas redes sociais. Qual é a grande diferença? Elas são complementares, na verdade, né? Então, o que difere a escolha de um ou de outro meio é o objetivo e realmente a forma que a quantia disponível para investir, né? Eu penso que o segredo de tudo, a grande dica é o posicionamento. Seja um anúncio, ou seja uma rede social, eles são meios, são ferramentas, são veículos, mas o importante é a mensagem, é o posicionamento do gestor, é o posicionamento do empreendedor. Os canais digitais, eles surgem com uma facilidade de investimento baixo, né? O grande boom do digital para os empreendedores veio nesse sentido de ser uma opção de retorno em custo-benefício baixo, porque ele pode investir quanto ele quer e quanto ele tem naquele momento. E também a questão da estatística, né? Porque no digital tudo é medido. Então, aquele ROI, aquele investimento, o retorno sobre investimento, que é importante para o empreendedor considerar, ele é muito mais fácil de visualizar e de se perceber.
O que eu tenho que dizer também para o empreendedor é atentar que as redes sociais elas são amplificadores da comunicação e da gestão. Então, tudo que acontece na empresa do gestor, na marca, dentro da marca, ela amplifica nas redes sociais, seja para ruim ou seja para bom. Né? Então, nesse sentido, sim, o posicionamento dele é importante. Posicionamento, periodicidade, constância. Não adianta muito a gente abrir um canal digital, um Facebook, por exemplo, que é o mais utilizado hoje em dia, e nunca mais atualizar. Ou então, deixar as pessoas esperando respostas. Ou então, deixar as pessoas avaliarem negativamente, não dar um feedback, não tentar reverter de alguma forma, gerenciar os conflitos dessa comunicação, porque, como a gente falou, ela é instantânea, ela acontece, mas ela é necessária que se tenha um posicionamento frente a tudo isso, de uma forma barata, mas de uma forma eficaz. Eu diria que o planejamento é tu ter uma recorrência de periodicidade com o posicionamento da empresa. E quando a gente fala posicionamento, a gente está falando missão, visão e valores e propósito da empresa. Como que ela vai interagir com o público, o que ela entrega. De novo, as redes sociais são amplificadores da comunicação do gestor. Então, é uma oportunidade, grande oportunidade, de utilizar o digital para se posicionar sem grandes investimentos. No caso da publicidade tradicional, do offline, no caso da imprensa, existem recursos um pouco maiores a se investir, mas com objetivos diferentes. São todos veículos complementares, ferramentas complementares que cumprem o objetivo de chegar a fazer valer a comunicação que o empresário quer junto com o seu público-alvo. Então, quando a gente define uma campanha, um posicionamento, a gente define onde é que o público-alvo está e qual é o perfil de consumo de veículo dele, para depois definir o veículo. Aline, uma coisa interessante, nós estamos falando que assessoria de imprensa, usar as redes sociais é uma coisa complementar. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo e você está assistindo em casa, que é a grande campanha da Brahma. A Brahma está fazendo uma campanha publicitária massiva em todos os veículos de comunicação, dizendo, fale com o meu funcionário na rede social. Exatamente. Essa é a grande possibilidade, né? Na verdade, é a grande função das redes sociais, porque as redes sociais ela tem a grande função, a primeira, da interação. Né? A nova comunicação, como a gente comentou, o que é a nova comunicação? O que é o digital? Explorar a interação. Nós estamos na era da interação. Hoje, a comunicação, a tendência da comunicação é a interatividade. E é isso que as grandes marcas, que têm uma comunicação, um departamento de marketing já atentados para esse sentido, estão fazendo. Estão se comunicando e interagindo com o público. Por quê? Porque elas querem a fidelização do público. Né? Hoje, a gente tem uma poluição digital e uma poluição de comunicação. Então, essa fidelização ela é muito importante. Além de captar o cliente, além de atender bem, que são premissas básicas, né? Além de ter um bom preço, além de ter um produto de qualidade, além de fazer um pós-venda, elas têm que interagir para quê? Para que o cliente se fidelize e não vá para outra. Porque o cliente ele está consumindo hoje valores, não preço. E é por isso que os canais, as grandes marcas estão investindo na interação. E o que há de melhor hoje em dia na comunicação, se não os canais digitais para interagir? Aline, o que uma boa assessoria de imprensa, eu até digo que não é só uma assessoria de comunicação, uma coisa muito mais complexa e muito mais ampla. O que é importante hoje para uma empresa, para um empresário, o que ele deve fazer, tá, para que ele chegue a objetivos de sucesso na comunicação com o seu cliente, porque ele pode, como eu disse há pouco, né, do céu ao inferno em segundos, né? Acontece uma tragédia. Nós tivemos recentemente a crise, se pode dizer assim, entre aspas, do Zafari, né? Dos frios do Zafari. Pô, se não fosse a resposta imediata e positiva do Zafari, não sei o que poderia ser. Se fosse outra empresa, quantas outras empresas sofreram coisas até muito menores do que foi com o Zafari e não teve a resposta que o Zafari teve. Teve uma resposta rápida e assertiva, inclusive usando as redes sociais, onde ele estava sofrendo uma derrota assim, no início da contenda, se pode dizer assim. Ele virou o assunto e fez do limão uma limonada. Mas, assim, uma ação como essa que o Zafari teve, e quem não tem esse tipo de ação, como evitar, como planejar essas crises que podem acontecer no desenrolar da vida de uma empresa?
Tu falaste bem, Ricardo, isso é gerenciamento de crise, né? E a comunicação para uma marca ela é muito importante para fazer a gestão de uma crise. Ela é o primeiro item a se analisar. No caso do Zafra, eles tiveram um grande sucesso porque eles têm um posicionamento forte. Um posicionamento de que eles cuidam do consumidor, eles atentam para o consumidor. Então, eles disseram, vocês que compraram, qualquer um comprou, quer trocar o produto, todas as lojas estão disponíveis para isso. Né? Então, eles acolheram o consumidor. Esse é o posicionamento do Zafre. Então, o Zafre, uma vez que não abre mão desse posicionamento, ele usa as redes sociais como forma de viralizar a missão e o valor dele. Então, o que a marca faz? A marca utiliza esse amplificador, né, que a gente diz que são as redes sociais, para fazer valer e para transformar o limão numa limonada. Aí disse, então agora a gente tem uma oportunidade de mostrar para o consumidor que realmente a gente faz valer o que a gente fala nos nossos anúncios. Né? Então, aí a gente percebe o quanto o anúncio é complementar das redes sociais e vice-versa. Numa tu dá o teu discurso, na outra tu faz valer. Então, as redes sociais, elas interagem com o público, elas podem fazer valer o posicionamento das marcas e fazer viralizar de uma forma muito rápida todo esse conhecimento, todo esse conteúdo. Isso é gestão de crise. É ter um posicionamento claro, defender esse posicionamento, utilizar os canais de comunicação, seja qual for, seja rede, ou seja os tradicionais, né, offline, para fazer valer o posicionamento da marca. Quanto à questão das redes sociais ainda, eu quero dizer que as marcas, elas têm que, primeiro, tu perguntaste o que o vereador deve fazer, né? Primeira coisa é definir a meta, definir os objetivos. Quais são os meus objetivos como empreendedor, como marca? É autoridade? É influência? É venda? É gestão de crise? O que está por trás do meu interesse no primeiro momento? E aí tu começa a analisar, o empreendedor tem que analisar qual é o perfil do público-alvo dele. Quem é o público-alvo dele? É quase como um plano de negócios voltado para a comunicação. Quem é meu perfil? O que ele consome? Onde é que ele está? Qual é a faixa etária? Se é homem, se é mulher? E daí tu vai começar a analisar. Bom, se é mulher, se é homem, que veículos eles consomem? Eles acessam, se é jovem, acessa aplicativos? Ou então é um público mais investidor que consome revistas especializadas, jornais, enfim, é sobre essa análise da meta, do que se tem para oferecer, do serviço que se tem para oferecer e do perfil do público-alvo, e tu começa a posicionar a sua comunicação e aí escolher os veículos, as ferramentas. É canal, é rede social, é veículo tradicional, impresso, é jornal, é rádio, é TV, é outdoor. Se é um público jovem, por exemplo, a gente tem outras mídias, não só o Facebook, como o Instagram, que os jovens estão usando bastante. Se é uma linha mais profissional, o LinkedIn, no caso das redes sociais. Então, toda a ação, às vezes, aí me perguntam às vezes assim, mas tem tantas redes, vou investir em todas. Calma, não precisa investir em todas. Né? Porque isso demanda muito esforço. Que bom se tu tiver equipe para fazer tudo isso, mas demanda muito esforço. Então vamos fazer um tiro assertivo, vamos colocar força onde tem retorno. Mas para ter retorno, a gente primeiro precisa saber o que quer. Esse é o conceito do planejamento inicial, start, a base de tudo. Como entrar em contato com a WH Comunicação? 3023-5993 ou no site whcomunicação.com.br ou wh@whcomunicação.com.br, né? A gente faz todo um planejamento de comunicação, consultoria. Eu sou coach de comunicação, posicionamento de autoridade e assessora de imprensa. Nossa empresa já tem 15 anos de mercado, então a gente está bem familiarizado aí com todas essas demandas dos empresários, que é transmitir conhecimento, que é o que a gente defende. A gente acredita que o conhecimento transforma vidas e é a comunicação que transforma o mundo, porque é através da comunicação que a gente consegue passar o conhecimento que todo empresário tem, que é o que faz gerar a economia através do desenvolvimento empresarial, né? Obrigado, Aline. Nós voltamos daqui a pouco.